Lucas 19, do 1 ao 10, está escrito assim: Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixo, não conseguia olhar por cima do povo. Então, correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali, poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com este bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo o que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Até aí. Vamos ter um momento de oração. Pai querido, eu quero lhe pedir que nesse momento, através do seu Espírito, o Senhor possa me inspirar, me dar inteligência e graça, para que juntos aqui, comunitariamente, possamos encontrar os seus valores e possamos sair dessa noite transformados. Que nessa noite, assim como Zaqueu, os nossos pensamentos, ideias, as nossas posturas possam ser transformadas através da sua palavra e do seu Espírito falando no nosso coração. É isso que eu lhe peço, já crendo em nome de Jesus. Amém. Metamorfose é um termo muito utilizado na biologia, todos vocês sabem disso. É um termo que de cara traz consigo a imagem, a ideia do voo da borboleta, não é mesmo? Pense em metamorfose, de cara vem a borboleta. É um termo, como Joel disse, que a teologia incorporou. A teologia de alguma maneira incorporou esse termo. Metamorfose nada mais é que transformar. Metamorfose é alterar. Metamorfose é mudar a circunstância, é mudar o que está posto. Eu gosto de pensar que metamorfose pode ser algo que está para além da forma. Transformar. Algo que está para além de uma forma estabelecida. Algo que está para além de algo já posto, de uma situação posta. Para além das convenções. Para além do que parece lógico. Pense comigo, seja sincero, não sei se sou eu que sou meio avoado, mas quando eu começo a pensar na lógica de uma lagarta se transformando num ser colorido, que voa, eu tenho dificuldade de perceber lógica. Porque ela não é tão atraente. A lagarta não é bonita.
ela é desengonçada e estranha, e de repente se fecha num casulo, e depois de um determinado tempo, um milagre acontece. Ela sai, bate asas e voa livremente, e isso de verdade estremece a minha lógica cartesiana, me deixa um pouco intrigado. Na biologia, como eu comecei a falar para vocês, existe 2 tipos de metamorfose. A metamorfose simples, que acontece de forma despretensiosa, que não passa por nenhum momento de inatividade, como na borboleta, que fica paradinha durante um tempo. Que normalmente vai acontecendo e nós nem nos damos conta, mas que está acontecendo. E existe a metamorfose completa, que é essa mudança radical, que sim, passa por um momento de pausa e que de repente, como um grande milagre, toma uma outra forma, um outro jeito, como na borboleta. Enfim, metamorfose é a capacidade de alterar a forma existente em outra coisa, seja de uma maneira simples, despretensiosa, seja de uma maneira complexa e radical. Metaforicamente falando, é a capacidade de dar um novo sentido ao que está posto, é a capacidade de dar à história novas crenças, porque fatos não mudam. Os fatos que aconteceram na sua história, esses não mudam. Mas a crença, a ideia que você tem a respeito desses fatos, isso sim pode mudar, e isso é uma metamorfose. Às vezes eu tenho a impressão que metamorfose pode ser algo muito bom e bonito, e ao mesmo tempo pode ser também destrutivo. Afinal, transformação não tem uma definição qualitativa. Transformação é transformação. Nós não sabemos se é boa ou ruim, bonita ou feia. Então, acho que metamorfose pode ser ao mesmo tempo algo bom ou algo muito destrutivo. E acho que a história de Zaqueu mostra um pouco, não só a metamorfose simples, singela, despretensiosa, mas que também foi destrutiva, e a metamorfose completa e radical, mas que gera algo bom. Então, primeira coisa que eu queria deixar para vocês, o primeiro ponto que eu queria deixar, é cuidado. Porque algumas transformações podem roubar de você a humanidade. Tome muito cuidado, porque algumas transformações podem tirar de você a humanidade. Todos os seres humanos são constituídos através da observação. Nós nascemos e nós, através dos nossos traços, estruturas internas, e através também da observação, quando somos bebê, observamos tudo que está à volta, por isso que bebê é tão curioso. Basta apenas um leve ruído que o olhar busca onde é que está, porque ele está observando tudo. Nós vamos nos constituindo através da observação. Nós olhamos tudo que está à nossa volta. Lacan, psicanalista francês, deu o nome disso de estágio do espelho, onde nós, de alguma maneira, vamos observando o reflexo que está à nossa volta. É uma ideia que aponta, sim, lá para a nossa infância, lá para quando somos bebê, que através desse processo de observação, nós nos identificamos. Identificamos com algo, nos identificamos com alguém
nos identificamos com um olhar que na infância, normalmente é o olhar dos pais e principalmente da mãe. Ao amamentar, o bebê se identifica com o olhar. É natural o processo da mãe ao amamentar, olhar para o bebê, e o bebê retribui esse olhar. Há uma identificação. Então, é da nossa natureza. Está em nós essa constituição. Por nos identificarmos com uma pessoa, por algo que está posto ali, nos identificamos com uma forma, ou não. O adulto, de alguma maneira, já é uma forma. O adulto, ele já tem o seu molde, ele já passou por diversas mudanças e transformações e já tem o seu molde. Nós nos identificamos com algo que já está construído. E, de certa forma, também vamos, a partir disso, construindo a nossa forma. Com o decorrer dos anos, diversas outras formas são apresentadas. Começamos então a fazer contas. É a contabilidade do prazer, do poder, do prestígio e também de uma dose dos nossos desejos. Nós vamos fazendo conta e tudo o que é apresentado vamos observando e a partir dessa observação vamos fazendo escolhas. Nessa mistura vamos aprendendo o que é transformação. E aqui é uma transformação sutil. Você consegue se lembrar de quando você tinha 15 anos? Eu consigo porque foi quase ontem. Mas você consegue se lembrar? Você foi mudando, não foi? Você mudou muito de lá para cá. Isso é transformação porque você foi se identificando com outras coisas e aí isso foi te amadurecendo, te mudando, te moldando. Então, no decorrer da vida, nós vamos nos identificando e vamos mudando. Mas como disse anteriormente, algumas transformações, algumas metamorfoses nos libertam, mas acho que algumas delas também nos aprisionam, nos prendem. Imagine comigo aqui. Imagine que você receba um convite na sua empresa de uma ótima promoção. Você é chamado pela diretoria e eles dizem para você: eu tenho uma ótima promoção para você. Você vai receber um aumento de 50%. Bom, né? Principalmente hoje, nos tempos de hoje, com a crise, 50% ia mudar bastante, viu? Lá nas contas, lá em casa. E eles te apresentam isso, apresentam benefícios, apresentam várias formas de um trabalho interessante, te levam numa sala daquelas parecida com o que o Roberto Justus faz, os programas dele, e vão te mostrando todo esse enredo, e você naturalmente começa a se empolgar. Eles falam: você terá um escritório novo, você terá uma secretária, você terá um carro, você terá um cartão de crédito sem limites, você terá. E você vai com isso para casa, e depois volta e eles dizem: e aí? Topa? E você, provavelmente balançado, diz: topo. E eles falam: ótimo, então vamos assinar aqui um contrato de trabalho. E você lê no contrato de trabalho e vê de fato que tudo o que eles disseram, toda a promessa está no contrato. Só tem uma cláusula pequena, com aquelas letrinhas minúsculas, que diz o seguinte: quando você for convocado para reuniões, workshops,
para qualquer evento da empresa, você terá obrigação de participar. Você olha para aquilo e diz: frente a tudo isso, ainda vou encarar. É tão pequeno. Só uma cláusula. Não é possível. E você assina isso. No decorrer do tempo, um belo dia, é o aniversário da sua esposa, ou do seu marido, ou namorado ou namorada. E aí você agenda aquele belo restaurante. Se você for como eu, que gosta de comer, eu gosto de comer, você agenda aquele belo restaurante. Mas no momento que você está para sair, te dizem o seguinte: infelizmente nós vamos ter uma reunião de última hora e você precisa ficar. Você fica. Está na sua cláusula de contrato. Você vai ficar. O tempo passa. Seus filhos nascem. Na festa de aniversário do seu filho, marcada num buffet lindo, bacana. Você já pronto para passar o final de semana em família e em festa. Na sexta-feira, às 5 horas, você escuta o seguinte: infelizmente, nesse final de semana, você vai precisar participar de um workshop. E você tem que ir. Isso se repete. Se repete. Se repete. E a vida vai passando, e quando você menos espera, o seu casamento acabou, os seus filhos cresceram, você está com a conta cheia de dinheiro, mas a vida já ficou para trás. Pequeno. Você negociou algo pequeno, que parecia ser despretensioso. Não é possível. Uma pequena cláusula não vai gerar tanto estrago. Mas, com o decorrer do tempo, aquela pequena alteração de prioridade transformou literalmente a sua vida. Então, cuide para que algumas ações despretensiosas, pequenininhas, ínfimas, não te conduzam a uma prisão. Porque normalmente elas vêm assim. Isto é uma metamorfose. Porque você se transformou numa pessoa que não prioriza mais as pessoas, mas começa apenas a priorizar a sua profissão, o seu trabalho. E esse é apenas um exemplo, uma pequena metáfora, uma pequena história que você pode desdobrar e ver talvez no que você prioriza algumas coisas e deixa outras de lado. Cuidado para você não tirar de si o bem mais precioso, a própria vida. Porque quando nós vamos mudando, quando nós vamos deixando para trás, quando o aniversário do filho já não é mais importante, o aniversário da esposa, do marido já não é mais importante, a relação com os amigos já não é mais importante, desculpa lhe dizer, você pode ter o dinheiro que for, você pode literalmente ter o conforto que for, mas eu não consigo enxergar isso como vida. Aliás, eu enxergo isso como uma pobreza de espírito enorme. Então, cuidado para você não negociar o bem mais precioso que você tem. Cuide para que as transformações não roubem o senso de limite, porque nós precisamos de limites. Cuide para que algumas transformações não asfixiem a vida. Cuide para que algumas transformações não tirem de você a sensibilidade, nem mate a sua humanidade, porque isso é o que você tem de mais precioso. Não adianta ganhar o mundo inteiro, e talvez às vezes o mundo para nós é dinheiro, conforto, e perder a própria alma. Não adianta. Não vale a pena. Então cuidado com essas metamorfoses.
Simples transformações podem mudar a vida, pode mudar a sua identidade. Mais uma pequena metáfora. Já foi à praia? Já? Disposto a aproveitar o dia, e aí uma nuvem chata toma conta da praia. Se você for como eu, minha esposa às vezes me chama a atenção, mas eu sou meio jeca tatu, e aí eu esqueço de passar protetor. Está nublado, não tem sol. Só tem mormaço, nem está tão quente. Eu nem estou suando. E aí, quando passa o dia, quando eu chego para tomar banho, ao fim do dia, que eu me olho no espelho, eu fico parecendo um camarão rosa, sabe? Isso mudou tudo. Só um mormaço. Despretensioso. Você nem sentiu. Nem doeu. Mas mudou tudo. Então, cuidado, para que algumas transformações despretensiosas e pequenas não alterem literalmente o rumo da sua vida. Segunda coisa, o encontro com o verdadeiro amor é capaz de transformar tudo. Você deve estar pensando, Will começou muito bad, para baixo demais. Calma. Primeiro eu disse de uma metamorfose despretensiosa e simples, que passa pela vida sem a gente perceber, mas que pode sim alterar. Mas agora eu quero falar também de uma outra metamorfose completa e radical, que também muda a vida completamente, mas que ao fim nos enche de esperança. Zaqueu, em algum momento da sua história, perdeu a sensibilidade. Você sabe o que é um publicano? Vou te explicar rapidamente. Publicano é o homem que colhe impostos, que pega impostos do seu povo. Zaqueu era judeu, e ele colhia impostos para o Império Romano. Todo imposto tinha um ágio, um coeficiente φ a mais, porque ele pegava esse imposto, parte ia para o Império Romano, parte para o bolso. Coincidência com palácios de Planalto e por aí vai, ele pegava aquilo para si. Detalhe, ele era judeu. Ele roubava do seu próprio povo. Ele tirava da sua própria gente. Zaqueu, em algum momento da sua história, talvez numa metamorfose despretensiosa, perdeu a sensibilidade. Tomado por um sentimento pequeno, Zaqueu traiu a sua identidade e traiu o seu povo. Ele, um judeu, roubou a possibilidade de uma vida mais digna para a sua gente, e uma vida mais feliz para o seu povo, e o mais interessante, roubou de si também. Porque quando eu tiro a possibilidade de vocês terem uma vida mais digna e feliz, eu também estou roubando. Porque eu não consigo ser feliz sozinho. Se você não tem uma vida digna, eu também não consigo ter vida digna. Se eu tiro de você, eu também estou tirando do meu. Zaqueu também perdeu parte da sua vida porque nós não somos uma ilha. Não somos. Mas errar, como bem diz um pastor chamado Willy Fomin, é do viver. E nós não precisamos ficar presos a isso. Nós não precisamos ficar presos ao erro. Então, deixa eu fazer de novo um relato. Contos de fada. Você já deve ter ouvido uma história de príncipes que se tornaram sapo. Talvez por um vacilo, por um escorregão.
Os contos de fadas são hábeis em contar essas histórias. Simples. Mas também no conto de fada existem metáforas muito profundas. Porque nessas histórias de príncipe que se torna sapo, sempre há uma princesa e um beijo que muda tudo. Um beijo que é capaz de mudar a história. Uma metáfora que um beijo de uma princesa afirma com singeleza que o amor é capaz de transformar, metamorfosear a vida. Zaqueu se deparou com algo muito maior, muito mais precioso do que o beijo de uma princesa. Zaqueu se deparou com o próprio amor, com a fonte do amor, com o que germina, irradia amor. Zaqueu topa com Jesus. Zaqueu topa com um Deus encarnado nele, em Jesus. Todos nós somos lançados numa experiência de metamorfose completa. Porque quando nós nos encontramos com um amor genuíno, verdadeiro, nós não conseguimos ficar como estamos. Não dá. Não tem jeito. Quando o amor topa com a gente, aquele amor genuíno, nós ficamos constrangidos. Não tem outra forma. Algo altera, muda. Zaqueu toca com esse amor e os seus hábitos, paradigmas, dogmas, crenças e tantas outras coisas mudam. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você topa com o amor, alguns paradigmas, crenças, alguns vacilos, algumas questões que te angustiam, vão embora. Porque o amor genuíno é cheio de graça e não pede nada em troca de você. Nada. Apenas o amor é capaz de gerar a percepção que existe algo para além de nós. Que existe vida para além da própria vida. Apenas o amor faz isso. Ou não? As mães que estão aqui podem dar essa aula para a gente. Porque quando tem um filho, ela consegue amar de uma forma, ela consegue perceber que existe vida para além da vida. Já não é mais ela, é o filho. Amor mostra para nós que a vida está para além da vida. O amor não nos encaixota, aprisiona, não. O amor não nos coloca em casulos, não. O amor nos apresenta a liberdade de escolher algo para além do interesse próprio. Já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Vou parafrasear. Já não sou eu mais quem vive, mas o amor vive dentro de mim. E quando o amor vive dentro do nosso coração, pronto. Existe vida para além da nossa própria vida e dos nossos interesses. Jesus é o amor encarnado e nos apresenta que a vida não é feita apenas de uma única forma. Não. A vida não é feita apenas de uma única forma. Não, não é. A vida verdadeira, vida plena que Jesus tanto fala, é apresentada com várias formas e cores. Encontrar com amor, assim como Zaqueu se encontrou com Jesus de Nazaré, é a mais radical experiência de metamorfose que um ser humano pode passar. Porque nós nos encontramos, não com amor metafórico, não. Nós encontramos com amor encarnado. Hoje, eu gosto de às vezes postar as minhas viagens. E hoje eu postei assim:
Amar é curvar-se, não por reverência, mas por querer bem. Deus curvou-se em direção à humanidade, porque nos quer bem e não quer nada em troca. Apenas que você transforme a sua vida quantas vezes forem necessárias, sempre que for necessário, para você mudar a rota, não em direção ao que te aprisiona, mas em direção ao que de fato traz vida e vida abundante. Jesus Cristo de Nazaré, é este amor encarnado. Se você ainda tem dúvidas de que pode começar uma nova vida, uma nova história, reinventar a vida, hoje, com toda a paixão e com tudo que tenho de energia no meu coração, quero lhe apresentar um amor verdadeiro que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que já não habita mais templos feitos por homens, mas habita no coração do ser humano. Então deixa eu lhe dizer, a sua metamorfose está exatamente no momento que você topa com esse amor. E quando é que isso acontece? Quando você olha para o lado e se identifica com um novo olhar que está logo do seu lado, porque no olhar do próximo está o olhar de Cristo. E talvez essa percepção mudará a sua vida radicalmente. As prioridades provavelmente não serão as coisas, mas as pessoas. A sua prioridade provavelmente não será mais o trabalho, não. Será aquelas conversas no sofá, que parecem ser tão sem pé, sem cabeça, mas que nos alimentam de uma vida plena. E essa vida está para além da vida, porque isso nos contagia e nós podemos desfrutar do que é eterno naquele momento, porque Deus está naquela conversa.